apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5, escreve que a caridade, o amor, não é interesseiro, não busca os seus próprios interesses. Você com certeza conheceu ou conhece gente interesseira. Esse tipo de gente é muito fácil de ser identificado. Pessoas interesseiras não se aproximam de você simplesmente pelo que você é, simplesmente por amarem estar na sua presença, simplesmente por sua amizade. Pessoas interesseiras se aproximam de você e de mim pelo que eu e você podemos oferecer a elas, por um bem que nós podemos oferecer, pelo nosso dinheiro. E quando se trata de relação com Deus, aí é que a questão de ser interesseiro, interesseira se torna grave. Esse tipo de gente interesseira não se aproxima de Deus, de Cristo, pelo que Ele é, mas pelo que Deus pode oferecer a elas. Não querem o Deus das promessas, mas querem as promessas de Deus. Não querem o Deus das bênçãos, mas querem as bênçãos de Deus. Não querem o Deus dos milagres, mas querem os milagres de Deus. Não querem o Deus da obra, mas querem estar envolvidos na obra de Deus para se promoverem. A palavra nos evangelhos afirma que, principalmente quando Jesus começou o seu ministério, grandiosa multidão começou a buscá-lo, a segui-lo, porque viam o quanto de milagres ele fazia, o quanto de sinais ele fazia. Marcos 3, por exemplo, você pode ler e você vai ver como as multidões o procuravam para que fossem curadas, para que fossem libertas. E não aí está o problema é quando para aí. Porque algumas pessoas dizem assim, tem fulano que só busca a Deus quando precisa. Amém, que essas pessoas buscam a Deus nesses momentos, antes buscarem a Deus do que buscarem solução em qualquer outro lugar fora de Deus. O problema é quando esse buscar a Deus para por aí e não tem um prosseguimento na caminhada, não querem se envolver com o Deus que pode fazer milagres, prodígios e sinais nas nossas vidas. Porque nós precisamos abraçar o Evangelho, seguir a Jesus, não por uma questão de interesse pessoal, mas por uma adesão de amor. A palavra diz em João capítulo de número 6 que Jesus multiplicou os pães. Toda a multidão ficou alegre, feliz, extasiada com aquele milagre, a ponto de quererem até promovê-lo como rei. Jesus subiu ao monte para orar, depois passou para o outro lado do mar com os discípulos, e diz a palavra que a multidão, percebendo a ausência de Jesus e dos discípulos, passou também para o outro lado do mar para procurá-lo. E olha o que Jesus diz para aquela multidão. João capítulo 6, versículo 26, respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. E Jesus continua no versículo 27 dizendo, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal, o maior sinal. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vemos o filho moço chegar até o seu pai e pedir a herança, a parte dos bens que lhe cabia, e a partir daquele momento ele sai de casa. Com essa atitude do filho moço, nós vemos um moço interesseiro que queria os bens do pai, a herança que o pai podia lhe dar, mas não queria, sobretudo, permanecer na casa do Pai, na presença do Pai. Nós também às vezes estamos atrás dos dons de Deus e esquecemos do Deus dos dons. A palavra em Atos capítulo de número 8 diz que quando um mágico chamado Simão viu os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas e ali as pessoas recebiam o Espírito Santo, a palavra diz que ele ofereceu dinheiro para que também tivesse o Espírito Santo,
para que quando ele também pusesse as mãos sobre as pessoas, ele também pudesse batizar as pessoas no Espírito Santo. Queria comprar o dom de Deus, mas acima do dom que Deus pode nos dar e que nós podemos usar sim para a edificação da igreja, está o Deus dos dons, que nós precisamos buscá-lo em primeiro lugar. Nós precisamos buscar o Senhor por amor e não por interesses pessoais meramente. Mas como lidar na vida com a questão do interesse de maneira correta? Primeiramente, irmãos, nós precisamos sim ser interessados, mas não no sentido de sermos egoístas. Interessados no sentido de sede, de ser de Deus e de ser cada vez melhor para Deus. Precisamos ser interessados na palavra, interessados na obra de Deus sim, interessados em cumprir os seus mandamentos, não sermos indiferentes. Precisamos ser interessados no Senhor, no que diz respeito a Ele, claro, tendo sempre, como eu falei, Ele em primeiro lugar, mas interessado em servi-lo, em agradá-lo, em cumprir os seus mandamentos. A palavra diz em Filipenses capítulo 2, versículo 21, Paulo diz assim: todos estão buscando os seus próprios interesses e não os interesses de Deus. E também precisamos ser interessados no outro, no bem-estar do outro, em promover o outro, em ajudar o outro e também não sermos indiferentes e egoístas. Porque 1 Coríntios 10, 34, Paulo diz assim, que cada um não busque o seu próprio interesse, mas os interesses do próximo. Porque aí está uma das características do verdadeiro amor, que, como eu falei no início desse vídeo, está escrito em 1 Coríntios 13, 5. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não é interesseiro. Então, que Deus abençoe sua vida, que fique esta reflexão, esta exortação. Até o próximo tema dessa série, em nome de Jesus.